Bom dia, nós somos estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de Nutrição, e a gente vai apresentar aqui os processos e os micro-organismos presentes na produção de kefir e de kombucha. Falando um pouquinho agora da produção de kefir, o kefir ele é feito a partir da adição de grãos de kefir ao leite ou na água também. Então, vai acontecer a fermentação por 24 horas, mais ou menos, e esses grãos vão ser separados do produto fermentado. Bom, agora nós vamos falar um pouco, né, dos micro-organismos que estão presentes na produção do kefir, né? Começando pelo Lactobacillus brevis, Lactobacillus casei, Lactobacillus kefiri, o Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, o Lactobacillus kefiranofaci e o Lactobacillus para kefir. Lactococcus lactis, Leuconostoc mesenteroides, Acetobacter, Cluiveromyces marxianus, Saccharomyces cerevisiae. Falando um pouquinho agora sobre a fermentação feita por esses micro-organismos na produção do kefir, esse processo de fermentação vai se iniciar com a degradação da molécula de glicose, e que é constituída por 6 carbonos, e vai ser degradada em 2 moléculas contendo 3 carbonos em cada uma. E essas moléculas são denominadas ácido pirúvico. O ácido pirúvico ele vai receber elétrons do NADH e vai ser convertido em ácido lático ou etanol. O kefir, ele realiza a fermentação alcoólica, em que o ácido pirúvico é convertido em acetaldeído e depois vai ser reduzido em etanol, e também a fermentação lática em maior quantidade, em que o ácido pirúvico vai ser reduzido em ácido lático. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a produção do kombucha, que é uma bebida resultante da fermentação de chá verde ou chá preto adoçado e adicionado de uma cultura contendo um consórcio simbiótico de bactérias e leveduras. Bom, vou falar um pouco sobre as bactérias envolvidas na produção do kombucha. Bom, temos a Combacatibacter silinus, Acetobacter silinoides, temos Bacterium gluconoquico, Acetobacter aceti, Acetobacter pasteurianus. Temos também Saccharomycodes ludwig, Chloequera apiculata, Hanseníaspora guillermondi, Saccharomyces cerevisiae, Zygosaccharomyces bailey, Torulaspora delbrueckii. Temos também Brettanomyces bruxelensis, Brettanomyces lambicus, Brettanomyces custerci e Candida stellati. Agora falando um pouquinho sobre a reação utilizada na produção do kombucha. As bactérias acéticas, elas constituem a comunidade dominante na cultura do kombucha. Elas são aeróbicas e elas transformam o álcool em ácido acético. Elas precisam de uma grande quantidade de oxigênio para sua atividade de crescimento. A produção do biofilme de celulose ela é feita por bactérias do gênero Acetobacter, predominantemente pela espécie Combacatibacter chilinus, que usam a glicose para produzir a celulose através de vários passos metabólicos. O biofilme celulósico ele pode variar dependendo das cepas usadas, do tempo de cultura e dos aditivos químicos presentes nos meios de cultura. No primeiro estágio da fermentação, as bactérias produtoras de celulose elas aumentam a sua população através do consumo de oxigênio dissolvido. Durante esse período, eles sintetizam certa quantidade de celulose no meio líquido e apenas as bactérias que estão na interface podem manter sua atividade e produzir a celulose, que ela é formada por camadas sobrepostas. À medida que o tempo de fermentação avança, a espessura da membrana é aumentada pela geração de novas camadas na superfície, formando uma estrutura suspensa no meio de cultura. O desenvolvimento do biofilme ele vai continuar durante toda a fermentação, até atingir seu limite, crescendo para baixo e aprisionando todas as bactérias, que se tornarão inativas devido ao suprimento insuficiente de oxigênio. As bactérias que permanecem na fase líquida do meio de cultura, elas estão em estado adormecido e elas podem ser reativadas e usadas como inóculo em uma fermentação posterior. Existem vários fatores a serem considerados para maximizar o rendimento de celulose microbiana e otimizar o processo, por exemplo, o volume do meio inoculado, o tempo de incubação, área superficial e as condições de altura da superfície. As leveduras elas atuam na conversão de sacarose em glucose e frutose. E esses monossacarídeos eles funcionam como substrato para as fermentações alcoólica e acética, onde ocorre a formação de gás carbônico, que é responsável pela gaseificação da bebida.
o etanol ele permanece no produto final em poucas concentrações, já que é convertido em ácido acético por bactérias acéticas. Também há a formação de outros ácidos orgânicos, como o glucônico e o glucurônico. E devido à produção desses ácidos, ocorre a diminuição do pH da bebida e consequente produção contra contaminantes. E aqui a gente trouxe um gráfico para ilustrar essa diminuição do pH durante o processo de fermentação dos micro-organismos.